Olá, alunos do Colégio Pedro II, do 8º ano do Maitá. Essa é a nossa terceira aula de Geografia e o tema da aula de hoje é o capitalismo industrial. Como nós vimos na aula passada, o capitalismo, ao longo de sua história, ele passa por diversas fases. A fase comercial, depois a fase industrial e depois a fase financeira. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a Revolução Industrial. No século XVIII, com a invenção da máquina a vapor na Inglaterra, deu-se uma nova etapa na produção das mercadorias. Nós estamos falando, portanto, do quê? Da Revolução Industrial na Inglaterra do século XVIII. Naquela época, a produção de tecidos, ou seja, a indústria têxtil, tecidos, foi o carro-chefe, foi o setor mais importante da indústria, movimentada com a máquina a vapor e alimentada com o carvão mineral. Então, a principal fonte de energia era o carvão mineral. Mas aí você me pergunta, mas professor Bruno, como é que se dava anteriormente a produção das mercadorias? Ora, as mercadorias elas eram feitas de maneira artesanal. Essa foto, embora seja uma foto atual, porque continua existindo o artesanato, ela mostra que essa produção inicial de uma mercadoria, de uma forma mais primitiva, mais antiga, era feita manualmente. Não havia introdução ainda de máquinas. E outra coisa que caracterizava o artesanato era que o artesão ele realizava sozinho todas as etapas da produção de uma mercadoria. Ou seja, ele dominava essas etapas. Era um trabalhador que sabia fazer, por exemplo, na produção de um tecido, ele cortava o tecido, ele costurava o tecido, ele pintava o tecido, tudo era feito por ele, tá? Bom, no século XVII, o que acontece? Uma nova etapa surge, é a manufatura. Reparem que a manufatura, quer dizer, fazer à mão, feito à mão, tá? Ainda é uma produção manual, sem máquinas, ok? Poderia haver, logicamente, que a introdução de algumas máquinas rudimentares, mas essas máquinas elas eram acionadas manualmente, ok? Mas o mais interessante é vocês perceberem que na manufatura já começa a ter uma divisão do trabalho, como vocês estão vendo nessa imagem. Cada trabalhador realiza uma distinta tarefa dentro da manufatura. Nessa outra imagem que vai aparecer aqui, nós também vemos, de um lado, os trabalhadores realizando uma tarefa, aqui no centro uma tarefa distinta e aqui na parte direita uma outra tarefa que é diferente, tá? Então a manufatura começa a ter uma divisão do trabalho. E essa divisão do trabalho, ela vai ser aprofundada com a introdução. Quem é? Margaret! Oh, tia Margaret! Hello, Pode hello. entrar! Bruno, my darling! I brought some cup of tea. Por Vamos favor! tomar um chá. 5 horas Ótimo. de chá. A minha Vamos. tia sempre vem às 5 horas, ela é inglesa, então é aquele chá das 5 tradicional. Olha que foto Eu- interessante. Você está dando aula? Eu tô... Que foto Opa. interessante. Sabe por quê? Porque minha great-grandmother É bisavó. Bisavó, ela trabalhava nessa fábrica, sim, lá na Inglaterra, fábricas de tecidos. No século XIX. Século XIX. Interessante. E ela tinha somente 7 years. 7 anos de idade. Somente 7 anos de idade. Pois é, tia Margaret, Somente. naquela época as fábricas empregavam crianças e de uma maneira muito, um trabalho muito severo, muito explorado. E hoje não tem mais isso. Hoje criança tem que estar na escola. Por isso você, aluno de Pedro II, tem o privilégio de estudar. Eu não vou mais interromper sua aula tão bonita. Fiquei muito feliz. Bye bye, darlings. Obrigado, tia Take care. Margaret. Good luck. Olha seu chá aqui. Thank Olha aqui you. seu chá. Thank you. Leva lá, obrigado, Bye hein? bye. Valeu.
Bom, pessoal, voltando aqui, como eu estava falando, na indústria existe, ela se caracteriza pela introdução de máquinas e pela larga divisão do trabalho, como vocês estão vendo nessa foto e nessa foto também. Aqui os operários, eles já realizam diferentes etapas que se complementam para a produção final de um produto, certo? E nessa outra imagem, né, uma fábrica de automóveis da Volkswagen, vocês estão vendo que há uma produção em série. As mercadorias são produzidas em larga escala de maneira uniforme, certo? Então, turma, nós chegamos à conclusão que o sistema de fábricas, e esse é o nosso objetivo da aula de hoje, caracterizar a indústria moderna, caracterizar o sistema de fábricas que diferencia do artesanato e da manufatura. O sistema de fábrica é caracterizado, primeiro, pela introdução de máquinas, segundo, pela utilização de modernas fontes de energia. Começou lá com carvão mineral, lá no século XVIII e XIX, certo? Pela larga divisão do trabalho, divisão técnica do trabalho ou divisão social. E em quarto lugar, pela produção em série, como a gente viu anteriormente, tá? Turma, a nossa tarefa que vocês têm que fazer para o dia 16, tá? É o mesmo dia da aula síncrona. Eu espero todos vocês lá na aula síncrona para tirar as dúvidas, né? E é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até lá. Obrigado.